Tranquilo. E o último, né, pra gente comentar de força, indução. Muito bem, para a gente falar de indução, eu vou comentar a sequência, né, que nem eu combinei na aula de campo elétrico, aí eu dou uma destrinchada melhor, eu falo sobre indução total e indução parcial. Mas funciona assim, ó, você vai pegar dois corpos, onde um tem carga de início e o outro não. Então, um você tem ali carga inicial, o outro está inicialmente neutro. Esse cara aqui que pode se aproximar, a gente chama ele de indutor. E o cara que vai ser aproximado, ele é induzido. O induzido de início, ele fica neutro. É ele que eu quero deixar carregado. E o indutor, ele está carregado. Muito bem, bora lá, ó. Eu vou colocar qualquer sinal aqui, vou, sei lá, colocar positivo, negativo, positivo, vou colocar positivo, vai. Esse cara aqui é positivo. Muito bem, agora olha a sequência, ó, olha o que eu tenho que fazer, né? Deixa eu só colocar aqui os bastões, ó. Esse bastão aqui, que está segurando ele, é isolante. Porque se ele for condutor, a carga que ele adquirir já desce para a terra ou já sobe, né? Daí já não funciona. Então aqui embaixo tem que ser isolante, para reter aquela carga ali em cima. Beleza, passo a passo. Ó. O primeiro bem simples é você aproximar. Aproxima o quê? O indutor do induzido, né? Então olha só, ó. Eu vou deixar eles bem pertinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele inteiro. Daí já facilita my life. Consegue. E eu vou deixar ele bem pertinho aqui do induzido. Meu Deus do céu, esse negócio aqui selecionou muito bem selecionado, viu? Aí. Pedaço só do negócio ali que não veio. Mas enfim, eu vou deixar bem pertinho ali. Aí vamos ver o que vai acontecer. Tá. Assim, ó. É só já dando uma pincelada, um pezinho só, tá? Quando um corpo está carregado, ele gera campo ao seu redor, né? O outro cara, ele tem elétrons ali dentro, né? Como ele tem elétrons e elétron está na região de campo, os elétrons vão começar a sentir força. Aí então os elétrons se movimentam. De tal forma que eles podem ficar a favor do campo ou contrário ao campo. Aí você tem essa aproximação, esse afastamento. De maneira bem simples. Sinais opostos se atraem, não é? Então eu tenho que elétrons, ó, são aproximados em direção ao indutor. Não é afastar próton, tá? Lembra que o próton não se movimenta, né? Basicamente ali na eletricidade. Então você tem agora, ó, uma região com excesso de elétrons, uma região com falta de prótons. Ou falta de elétrons, perdão. Beleza, então a gente tem aqui nosso primeiro desenho, certo? Certo. Nesse instante, agora, já, esse cara aqui tá carregado? Sim ou não? Deixa eu só colocar mais uma aqui, fica bem certinho. Aí. Ele tá carregado? Sim ou não? Não, você não encostou, você não atritou, você não fez nada, você só aproximou, né? Essa aproximação fez com que as cargas se separassem. Mas você não ganhou carga, você não recebeu elétron e nem perdeu elétron, né? Então ele continua com a mesma carga que ele estava antes. Ou seja, ó, esse cara aqui agora, ele continua neutro. Continua neutro. Só que como as cargas estão separadas, a gente usa a seguinte palavra aqui, ó. Ele está polarizado. Então, quando ele está polarizado, ele não está carregado, só que ele tem essa separação de cargas. Muito bem, beleza. Então, a gente fez a aproximação. Segundo passo, a gente vai precisar de um terceiro corpo, tá? Dependendo do tamanho dessas esferinhas, você pode ser o Terra. Lembra que eu falei que se for muito maior que eles, você é a Terra em relação a eles, né? Então, olha só. Vou ficar copiando, tá muito trabalho copiar esse negócio. Aí.
Então, a gente vai precisar de um terceiro corpo. E, geralmente, o mais fácil, né, é você usar a Terra como padrão. Então, você é um ótimo Terra. Beleza. Então, agora, olha só. Existe uma ligação. Eu vou fazer a simbologia normal, tá? Aquele que é o fio enfiado dentro do barro. Mas não precisa ter um fio enfiado dentro do barro. Beleza. Aí, agora, olha só. Ó, esse cara aqui, você encostou ele em algum lugar? Não. Ele só tá ali próximo, né? Aí, beleza. Você concorda comigo que esse cara aqui ainda gera seu campo, né? Ainda quer puxar os elétrons, tudo bem? Só agora existe um contato entre esses dois corpos. Então existe uma ponte, existe uma ligação entre eles. Então, para os elétrons ficarem pertinho daquele cara ali, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que subir, né? Agora, como tem um terceiro corpo, elétrons começam a subir. Mas se elétrons começam a subir é porque esse cara aqui está fazendo o quê? Está ganhando carga. E se ele está ganhando carga, agora ele está ficando carregado. Né? Então vou colocar assim o desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Aí você continua ali tendo uma falta, eu coloquei um pouquinho menos. Ó. 3. Então, nesse instante aqui, esse cara está carregado? Sim, ele está carregado. Então, ó, o segundo passo, coloca o nome dele aí, é fazer o contato do induzido com a Terra. Muito bem. Agora a gente tem mais dois passos. Quais são esses dois passos? Terceiro eu posso tirar aquele fio, posso tirar a minha mão, né? Eu vou colocar a simbologia de cortar o fio, só para ficar fácil de você estudar depois. Ou eu posso afastar. Vamos começar com o errado, ó. Imagine que eu pegue esse corpo, eu tenho essa ferramenta, então é ótimo. Então vai lá, ó. Com o fio ligado, eu venho com o meu indutor, que é esse cara que está carregado, e eu afasto ele. O que fez os elétrons subirem? O indutor, próximo, né? Então, como existe essa ponte aqui, os elétrons lá de baixo subiram também. Beleza. Se o indutor afasta, esses elétrons que subiram, né? Ele tem excesso de elétrons aqui agora. Quer fazer o quê? Quer ficar o mais longe possível? Então, os que subiram, descem. Só que se os elétrons descerem de novo, eu não fiquei com aquela carga, né? Então, eu não fiquei carregado. Então, eu não posso afastar já. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquela ligação do terceiro corpo. Para quê? Para quem subiu não desça, né? Ou para quem desceu não suba. Aí sobra, ó. Lembra que você entende o conceito, né? Vamos colocar aqui, ó. Se esse cara aqui fosse negativo, o negativo faz o quê? Repele os negativos. Então, os negativos querem ficar longe, né? Então, aqueles elétrons que tinham subindo, eles sobem porque quer ficar perto do positivo. Agora, como esse cara aqui é menos, os elétrons descem, né? Então, é o sentido oposto porque é a polaridade oposta. Por isso que o desenho que resolve para você, né? Não vai decorar, se for positivo sobe, se for negativo desce. Desenha, criatura, desenha, tá? Beleza, então qual que é o terceiro passo? É desfazer o contato. Eu vou colocar ali, ó, representação de cortar o fio, tá? Mas não precisa ser um fio, né? Pode ser sua mão, você só tira a sua mão ali e já resolveu. Enfim, então agora, ó, você tem aqui o seu induzido. Deixa ele corrigir. Corrige. Boa. Você tem aqui o seu induzido. Você continua com o seu indutor ali pertinho, né? O seu indutor, em nenhum momento você mexeu nele. Ele continua sempre positivo. Como ele ainda está perto, ó, você tem ainda uma concentração grande de carga negativa aqui. E uma concentração menorzinha de carga positiva. Agora não tem mais o fio, ó. Vou fazer a representação de o fio foi cortado. Aí agora olha só, né? Como não tem mais essa ligação entre o terceiro corpo, quem subiu não desce, quem desceu não sobe, então esse cara aqui adquiriu aquela carga de fato. Então pronto, aí agora eu posso afastar. Pronto, aí se você afasta, né, que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, mantém o jeito que ele estava antes. Então ele mantém lá, ó,
sua carguinha positiva, e o seu induzido ficou carregado. Nesse caso, ficou o quê? Ficou negativamente carregado. Beleza? Se fica com o mesmo módulo ou fica com menos, depende se for indução total ou parcial, que a gente vai ver certinho quando eu falar de campo. Tá? Agora você vai anotar aqui, ficam com o quê? Com sinais contrários, opostos. Desde que você siga esse passo a passo, né? Se você mudar uma parte só, um pedacinho, aí já não rola, tá? Aí não consegue fazer esse procedimento aí. Fechou? Beleza?